Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Polícia Federal realiza operação para apurar um possível desvio de verbas federais que seriam destinadas para a aquisição de próteses auditivas pela Prefeitura de Bagé. Câmeras corporais passam por mais uma fase de teste no estado. Os equipamentos vão ser usados por policiais militares e civis. Prefeitura de Porto Alegre retoma a entrega de cartões do auxílio para as vítimas da enchente. Até sexta-feira, a expectativa é de que sejam distribuídas cerca de 400 unidades de auxílios. E ainda, atacante Luiz Soares é homenageado na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores da capital. É agora no Ubra Notícias. A Polícia Federal realizou uma operação para apurar um possível desvio de verbas federais que seriam destinadas para a aquisição de próteses auditivas pela Prefeitura de Bagé. Vamos conferir mais detalhes. A investigação da Polícia Federal começou depois da realização de uma auditoria no Serviço de Reabilitação Auditiva da cidade de Bagé, que é referência para 29 municípios da região. Através do procedimento, foi concluído que entre os anos de 2016 até 2021, dos valores que foram repassados para adquirir próteses auditivas de 3.665 pacientes, apenas 1.010 foram comprados. Além disso, foi descoberto que, apesar do prazo legal para a protetização ser de até 4 meses, depois da primeira consulta médica, a fila de espera para conseguir um aparelho auditivo passou de 6 anos em alguns casos. Segundo a polícia, só nesse período foi deixado de ser aplicado 4 milhões de reais na compra dessas próteses, e mais de 2.000 pacientes ficaram sem receber elas. Por causa disso, a polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão no município de Bagé. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal. Em nota, a Prefeitura afirmou que foram comprados todos os aparelhos com os valores repassados pela União, possuindo os comprovantes e notas fiscais pertinentes, não havendo nenhum desvio de recursos. Eles também se colocaram à disposição das autoridades. O vice-prefeito do município realizou uma live nas redes sociais, onde salientou que a investigação aconteceu por causa de uma auditoria equivocada da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Tudo aconteceu com uma auditoria equivocada e totalmente equivocada do governo do estado do nosso município. Por que eu digo equivocada? E as pessoas vão perguntar, mas por que equivocada, Mário? Porque eles mandaram 2 auditores para o nosso serviço e, num dia, revisaram os prontuários e encontraram em apenas 600 prontuários a nota fiscal dos aparelhos entregues. E não aceitaram este livro de registro de 1.929 pessoas, pacientes, que receberam e assinaram um documento, gente, assinado, com endereço, com a cidade, tudo da mais forma transparência, meu querido procurador. E totalizando a entrega de 3.577 aparelhos. E eu não estou só mostrando para você, não. Isso já está nos autos da Polícia Federal. A Secretaria Estadual de Saúde enviou uma nota para a nossa equipe. No texto, foi esclarecido que o Departamento de Auditoria do SUS atua com o objetivo de aprimorar o sistema de saúde, os serviços prestados e a qualidade do atendimento aos usuários. Para isso, compartilhe os resultados de suas auditorias com órgãos de fiscalização. Uma operação para combater um esquema de disfarce de ganhos com jogos de azar foi realizada pela Polícia Civil. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Empresários gaúchos e catarinenses foram alvos da operação que teve como objetivo combater um esquema de disfarce de jogos de ganhos ilegais. Os principais são caça-níqueis e jogo do bicho. Os investigados, familiares e sócios criaram um esquema para esconder o dinheiro adquirido de forma ilegal. Eles construíram mais de 2 dezenas de empresas lícitas, só que com valores ilícitos. São 29 alvos investigados, especialmente empresas que utilizavam a modalidade de mescla de patrimônio
ilícito, arrecadado ilicitamente com dinheiro adquirido com atividades lícitas, misturando assim esse patrimônio com uma modalidade de lavar o dinheiro proveniente de crimes e assim inserir esse dinheiro no mercado novamente ilicitamente. Os negócios variavam em livrarias, casas lotéricas, cafeterias e vendas de títulos de capitalização. Os suspeitos adquiriram também imóveis e veículos para despistar a polícia. Através da investigação, foi descoberto a movimentação de centenas de milhões de reais pelos empresários durante o período analisado pelos agentes. Por trás da exploração de jogos de azar existe toda uma rede criminosa. Os valores são muito expressivos. Como a diretora falou, em 6 meses nós tivemos uma janela de investigação que nos deu uma movimentação de mais de 50 milhões de reais. Isso demonstra o poder que uma organização dessas consegue obter com todos esses valores, e isso movimenta desde corrupção, desde crimes violentos, na disputa por esses pontos de exploração de jogos de azar, violência, inclusive a morte do principal liderança dessa família foi decorrente dessa disputa pelos jogos de azar. Então, mortes, homicídios, corrupção, violência, tudo isso é trazido pela exploração das máquinas de caça-níqueis, pelos bingos e pelos bicheiros nas ruas, nos pontos de lotérica. Na operação realizada foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Quase R$1.600.000 em espécie, celulares e 200 ceduleiras de máquinas caça-níqueis foram apreendidos. Mais uma fase de testes das câmeras corporais foi iniciada nesta quarta-feira no estado. Os equipamentos vão ser usados por policiais militares e civis de todo o Rio Grande do Sul. A empresa Motorola, vencedora da licitação para as câmeras corporais dos policiais aqui do estado, vai passar por uma banca de verificações. O objetivo é conferir se o equipamento e o software apresentados atendem os requisitos para o uso. No fim do procedimento, vão ser contratadas 1.100 câmeras para os policiais militares e civis. 1.000 vão ser destinadas para a Brigada Militar de Porto Alegre e 100 para a Polícia Civil. A fase de testes começou nesta quarta-feira e deve seguir por até 2 dias. Uma das verificações a ser realizada é com relação à duração da bateria. Ela precisa suportar o turno de trabalho do policial. Depois da banca avaliadora elaborar um relatório apontando os resultados, existem outras fases de recursos e análises até que o equipamento seja aprovado ou não. Se caso passarem pelo teste, a proposta da empresa vai ser homologada e a Brigada Militar e a Polícia Civil vão poder contratar imediatamente os serviços. Enquanto o equipamento estiver preso no colete do policial, ele precisa estar o tempo todo ligado. No momento em que iniciar uma ocorrência, o profissional precisa acionar um botão para a gravação diferenciada. Além disso, ele não pode ser desligado. Através da câmera, a central da Brigada Militar vai conseguir acompanhar em tempo real tudo o que estiver acontecendo em uma ocorrência. As imagens não vão poder ser editadas ou deletadas. As gravações de rotina, feitas durante patrulhamentos, vão ficar salvas por 90 dias. Já as gravações de ocorrências devem ficar guardadas por 1 ano no mínimo. Atualmente, apenas 7 estados brasileiros possuem câmeras corporais acopladas nos uniformes de policiais, sendo eles São Paulo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. Porém, além do Rio Grande do Sul, os estados do Acre, Amapá, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí e Paraná já estão em fase de licitação ou em testes. A Prefeitura de Porto Alegre retomou a entrega de cartões do auxílio para as vítimas da enchente. Até sexta-feira, a expectativa é de que sejam distribuídas cerca de 400 unidades de auxílios para a compra de eletrodomésticos e móveis ou para restabelecimento de negócios para vítimas da cheia de setembro. Cada um deles é pago em cota única, em cartão de débito do Banrisul, no valor de R$ 3.000. As famílias que receberam até 19 de novembro os cartões e perderam aquisições feitas com benefício na cheia de novembro podem receber depósito complementar. Quem se enquadrar nessa situação específica deve procurar a Subprefeitura das Ilhas,
Rua Capitão Coelho, Praça Salomão Pires de Abrão, Ilha da Pintada ou abrir um pedido no 156. O prazo para as matrículas da educação infantil foi prorrogado até o dia 4 de dezembro em Porto Alegre. A divulgação da lista de vagas está disponível nas escolas ou no site da Prefeitura. Em razão da legislação de proteção de dados, as informações dos menores não são disponibilizadas publicamente. Por isso, não é possível divulgar a lista geral de crianças classificadas. As consultas só podem ser feitas individualmente pelos próprios responsáveis. Para fazer a matrícula, é preciso ter em mãos o número da inscrição e a data de nascimento. O período de inscrições terminou no dia 15 de novembro. Foram contabilizadas 17.302 inscrições de novos alunos. Vamos conferir agora um recado da cidade de Canoas. Canoenses, esta é a reta final para atualizar suas demandas de exames, consultas e cirurgias no programa Canoas Mais Saúde. É só até o dia 30 de novembro. É necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e cartão do SUS. Importante, a não atualização vai suspender a sua demanda na Central de Regulação do município. Para conferir os locais, acesse o site da Prefeitura. O atacante Luiz Soares foi homenageado na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores da capital. O artilheiro do tricolor recebeu medalha de mérito Farroupilha e título de cidadão de Porto Alegre. Faltando poucas partidas para encerrar a passagem no Grêmio, Soares recebeu uma medalha, mas dessa vez foi fora do campo. Ao lado da esposa, o atleta ganhou a homenagem Farroupilha. Estamos aqui acostumados nesta casa, a casa dos grandes debates, das grandes discussões sobre temas que envolvem segurança, economia, saúde, educação e tantos outros. Mas hoje, à tarde, é sobre o futebol. É sobre uma pessoa que fez a diferença no estado do Rio Grande do Sul e agradecer a ti, Soares, pelo que representa não somente como jogador, mas como ser humano, como marido, como filho, como pai, agradecendo aqui em nome da Sofia a tudo que esta família representa para o estado do Rio Grande do Sul. Lhe concedemos hoje, Soares, a mais alta honraria do Parlamento Gaúcho, homenagem proposta pelo colega querido deputado Ayrton Artus. E por isso queremos incluir na gloriosa história deste parlamento o glorioso jogador Luizito Soares, a quem homenageamos. De acordo com o deputado Ayrton Artus, a homenagem é pelo impacto positivo que o jogador causou, não apenas no cenário esportivo. Eu gostaria de dizer que, para o Soares, que esta medalha é a maior honraria que o Estado do Rio Grande do Sul concede a alguma pessoa. Quem ganha essa medalha é porque fez história e marcou a sua presença. Já com a medalha no peito, Soares agradeceu a homenagem e o carinho dos gaúchos. Que nada, agradecerles a cada uno de ellos, pero más que nada agradecerle al pueblo de Río Grande do Sul por el cariño que me trató desde el primer día, y es una confirmación de una gran decisión que tomé yo, que tomó mi familia, de venir acá a una ciudad, a un país muy querido, del cual sabíamos que íbamos a estar bien. E as homenagens seguiram na Câmara de Vereadores da capital, onde o atleta uruguaio recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Dentre 1.300.000 pessoas se escolhe um. E nós escolhemos o teu nome e acertamos. Em muito pouco tempo, Soares levou o nome de Porto Alegre no cenário mundial. É o nosso embaixador de Porto Alegre. E é por isso essa homenagem que aqui se faz. Nós estamos diante de um dos gigantes do maior esporte do planeta, de um dos maiores jogadores que já pisou nos gramados do mundo, de um daqueles que, quando nós estivermos perto de deixar essa terra, nós vamos dizer, presidente Guerra,
eu vi Soares jogar no meu time. Depois de receber a homenagem, Soares falou sobre a relação com a capital em tom de agradecimento. Fue algo muy lindo lo que vivimos desde ese primer día y ahí ya teníamos la tranquilidad que habíamos tomado la mejor decisión de venir a Gremio, ¿no? Después pasaron muchísimas cosas que disfrutamos como nunca, porque como lo dije, intento ser como muchos dijeron ahí que fueron hablando, intento ser un ser humano como qualquer outro, ser padre de família. Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!